Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Pelo seu canal 4, e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Conosco também a Oral Center, é isso mesmo, conosco aqui também. E a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações. Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334, é o fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações. Olha, a gente está começando aqui o nosso programa Conexão de hoje para falar sobre segurança no trânsito. E eu tenho a honra de receber aqui o especialista no assunto, Marcos Farto, que é especialista em trânsito e fala conosco nesta segunda-feira de carnaval. Farto, muito obrigado pela tua presença, ótima noite. Marcos, muito obrigado. Obrigado àqueles que nos acompanham e é sempre uma honra poder estarmos falando, batendo um papo sobre esse assunto que ao mesmo tempo é tão atual, mas uma complicação que já vem de décadas, né? Mas eu agradeço essa oportunidade. Farto, nessa época do ano em especial, reza aí a cartilha de que devemos tomar alguns cuidados, talvez não diferente de outros dias, né? Mas a grande verdade é que alguns vacilos nessa época são mais frequentes. Sim, toda vez que chega um feriado prolongado, é comum hoje o cidadão se programar para uma viagem. Muito embora o preço do combustível, pedágio, esse deslocamento é caríssimo, o motorista e o proprietário do veículo, eles não podem deixar com que essas preocupações assumam a frente daquilo que envolve a segurança. Então, muitos motoristas, às vezes, deixam para a hora da viagem verificar se as lâmpadas estão queimadas, se o pneu está em condições de tráfego nas vias públicas. Não se preocupam em saber, até mesmo hoje pela internet, nós temos ali canais de informações muito atualizados. Se existe um prejuízo na rodovia, se ela está interditada, se houve alguma intercorrência, perceber a questão não só da fiscalização, mas a questão se aquela localização que ele pretende chegar, se não houve alguma alteração. Nós tivemos aqui na região de Marília, há dias atrás, a queda de rochas, né, que interditaram uma rodovia por mais de 2 horas. E isso é um transtorno muito grande, porque aquele que está com pressa, ainda que continue com pressa, não vai andar mais 1 metro por conta dessa situação. Foi um caso à parte, foi uma situação isolada. Mas existem aquelas outras que são programadas. Por exemplo, uma reforma na rodovia, saber se tem alguma intercorrência, alguma coisa dessa natureza. Por quê? Porque isso tudo acaba fazendo das férias um momento de briga, discussão, de estresse, o que não deveria existir. Pois é, na verdade, a gente percebe que essa muitas vezes a falta de planejamento, sair, por exemplo, para ir para qualquer lugar com o tempo já fechado, né? Por exemplo, vou daqui a São Paulo, geralmente faço aí em 5 horas de viagem, um exemplo. Então, eu preciso estar lá às 5 da tarde, eu saio exatamente com 5 horas de antecedência. Quer dizer, é arriscado, né? Porque você quer tirar, se tem qualquer contratempo, você quer tirar a diferença depois no pé. No mínimo é imprudente. Por quê? Pneus furam, acidentes acontecem, não digo acidente conosco, mas com outras pessoas, né, impedem ali coisas o fluxo. cotidianas podem acontecer. E aí o motorista ele quer recuperar no excesso de velocidade, que é um outro problema. Esse cálculo que ele faz, por exemplo, a rodovia oferece 110 Marília-São Paulo, no trecho lá que pega por Campinas, na Dom Pedro, você pega 120 por hora. Mas esses 10 quilômetros a mais no emprego de velocidade são frações de segundos, até minutos, que lá na ponta vai ser recuperado. Então, não adianta querer exacerbar na velocidade, eu vou reduzir o tempo. Não, isso é um erro muito comum, além de uma imprudência muito grande, chegaria a dizer até uma insanidade, porque esse motorista, ele está colocando em risco a vida dele.
a vida dele e de outras pessoas por conta de qualquer evento que lhe fuja a responsabilidade ou até mesmo a garantia da segurança. É um buraco no pavimento, é um animal que atravessa a pista, é um pneu que fura, como nós já dissemos, ou uma pane no veículo. É sempre importante ele atentar-se a essas coisas dias antes da viagem acontecer. Então, é a substituição de um pneu, é a verificação em um bom mecânico, não que seja qualquer mecânico é ruim, não, mas aquele mecânico de confiança, aquele mecânico que lhe dê a garantia do trabalho prestado, do serviço prestado. Por quê? Porque ele vai ter um investimento e, de repente, esse investimento pela correria de última hora pode colocar aquele barato num elevado valor por conta de uma manutenção que poderia ter sido precavida. E importante que a maioria dessa manutenção que a gente diz, quando não feita e numa abordagem de fiscalização, é passível de multa, né? Questão de pneu careca. Sim, hoje as multas elas são muito mais caras, elas estão elevadas, inclusive com juros. O não pagamento na data condiciona-se a uma porcentagem para o pagamento posterior. Além da penalidade de pontos que vai na carteira, hoje o acúmulo de pontos gera uma suspensão de 6 meses. Esses dias deparei-me com mais uma fake news, né? Infelizmente é comum isso no WhatsApp e no Facebook, redes sociais, dizendo que o policial tem a obrigação de reter o documento por 3 dias, a pessoa vá lá, regularize e o documento seja devolvido. Não, isso é uma questão peculiar, não é errada no todo, mas também não é certa em todo. Na rodovia existe uma fiscalização diferente. O policiamento rodoviário estadual e federal, eles possuem normas específicas condicionadas por órgãos competentes para o exercício de fiscalização. Então, e vai realmente um abraço a esses profissionais que evitam muitas mortes com a fiscalização. Então, eles possuem alguns privilégios por conta do local aonde se dá a fiscalização. Um veículo que está com um pneu liso e o estepe está murcho, que a pessoa não calibrou. Na hora da fiscalização vai ser feita a autuação e não adianta substituir porque está murcho. Então ele pode recolher o CLA, o documento do veículo, condicionar uma condição segura, uma direção segura e a pessoa retorna até a base posterior, no momento que ele mesmo vai condicionar, para ser feita uma nova vistoria e o documento ser devolvido. Já na área urbana, isso não pode acontecer. Porque ou se faz no local, no momento da fiscalização, ou posterior na Ciretran de origem, porque o documento vai ser encaminhado para uma nova avaliação na Ciretran, no poupa-tempo, dependendo do local onde o veículo foi registrado. Quer dizer, então acaba sendo um grande prejuízo, né? Em todos os aspectos. Desnecessário. Até porque você, numa condição como essa, você está colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros, né? Indo para a estrada ou mesmo na cidade com carro sem o básico. Vamos dizer assim, hoje, Marcos, nós olhamos... o brasileiro ele tem uma cultura um pouco equivocada, ele deixa tudo para a última hora. Então, quando ele vai fazer a manutenção do veículo, ele não fez uma reserva financeira para aquela última hora. E aí ele já não tendo dinheiro para fazer aquela manutenção, ele vai perscrutando, ele vai deixando para depois, e aquela manutenção ela vai sendo ampliada. E chega um momento em que tudo tem que ser feito. Se ele já não tinha uma reserva financeira para aquela primeira manutenção, para a segunda, terceira manutenção, isso ficará mais oneroso, além de desvalorizar o patrimônio dele. Então, seria muito melhor se ele colocasse no seu orçamento financeiro, seu orçamento mensal, uma reserva justamente para aquela ferramenta de trabalho. O veículo hoje, ele não é mais uma ferramenta de passeio ou um status. Ele é um equipamento que a família utiliza, para a escola, para o trabalho e também para o lazer. É como dizer ao mototáxi que se ele não cuidar da empresa dele, ele vai ficar desempregado. A empresa do mototaxista, do motoboy, é a moto que ele utiliza. Então ele acaba retirando os equipamentos de segurança ou não valorizando esses equipamentos e chega um momento que o cliente dele, no caso do mototaxista, ele vai chegar para contratar uma corrida e ele olha as condições daquela motocicleta
e ela não está em bom estado. É o pneu que está liso, é a moto toda suja, os faróis todos danificados, então as lanternas. Esse cliente acaba procurando outro. Por quê? Porque a imagem que ele se depara na contratação daquele serviço não lhe oferece uma segurança. Aquela toquinha simples que é obrigatória, o mototáxi não apresenta ao seu cliente. Usa. Não é questão de ninguém usar. Você está oferecendo um serviço e entrega um equipamento de higiene. Se a pessoa vai utilizar ou não, aí é problema dela, mas você demonstra que é uma pessoa competente, que é uma pessoa atualizada. E esse que viaja, esse que passeia com o veículo, se ele não cuida da manutenção, chega nesse momento de viajar com a família, de fazer um trajeto divertido, ele acaba se envolvendo num estresse tão grande que o veículo para no meio da rodovia, não tem um posto, não tem um atendimento e acaba se tornando um caos. Comento aqui 2 casos de ex-alunas que eu tive, que disseram, bonitas, disseram que ficaram paradas na rodovia 2 horas esperando socorro, porque ninguém parou para ajudar. Realmente, por quê? Celular sem bateria, não fez uma programação nem para isso, e o pneu furou e ela não conseguia trocar. Ela não sabia porque precisava empregar força, ela não tinha um adaptador, ficou esperando até alguém socorrê-las. Isso durante o dia. Aí você está na rodovia, debaixo de sol, não tem uma sombra e vulnerável até para criminosos. Então essa condição tem que ser programada. Você vê, você deu o exemplo de 2 moças bonitas, já não parou. Imagina se é um barbudo igual nós, né? Aí é mais complicado, né? Mas é verdade, as pessoas não gostam de arriscar, né? Hoje socorrer. Mudou. Aquela condição de solidariedade, aquela condição mais humana que em outros momentos nós vivíamos, hoje deixou de existir. Por quê? Porque o crime também, ele sofre uma metamorfose. O crime, ele se condiciona ao meio. E ali, naquele momento em que as pessoas paravam para serem gentis, acabavam sendo punidas pela ardilosa ação criminosa que subtraía os pertences daquele que se dispunha a ajudar. Então, hoje, as pessoas não querem mais ajudar. E existe um outro fator muito importante, Marcos. Uma coisa é você viajar no estado de São Paulo. Outra coisa é você viajar para outros estados que você não conhece. A malha viária é uma das malhas viárias mais perigosas do país. Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então você tem uma cultura, chega lá, a rotina é outra, porque são rodovias, alguns longos trechos sem acostamentos, por motoristas que não respeitam a sinalização, motoristas de veículos pesados que fazem ultrapassagens horrendas e isso tudo você está no meio do nada. Então, tem que conhecer também aquele percurso, e não só pela 4 rodas, mas por experiências de outros motoristas, para não ter esse infeliz envolvimento de necessidade de não ter como sair daquela situação. Legal. A gente vai para o intervalo, Farto, daqui a pouco volto para falar um pouco sobre a questão de multas e até mesmo de preço, né? Tem uma pergunta aí assim, quem é que põe o preço nas multas, né? Porque algumas parece que são até, pelo número de infrações que a gente percebe que as pessoas cometem, é até baixo. Talvez falar um pouco sobre isso, se multar, enfim, e pontos na carteira, se isso tem já uma resposta, né, positiva no aspecto de evitar acidentes, melhorar a condição do trânsito, enfim. A gente vai falar sobre isso e vai falar também um pouco sobre radares, principalmente no perímetro urbano. A gente vai para o intervalo sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E claro, com a gente, a companhia sempre agradável da Lapa. Reforço de Fundações São Vicente 235, fone 3304-0334. O fim das trincas e rachaduras. Lapa Fundações fica ali na Avenida São Vicente, esquina com a Rua Paraíba. Não sai daí não, a gente volta na sequência com mais programa Conexão com Marcos Farto, especialista em trânsito. Até já.